Eu amo a parageneticologia, é uma especialidade da Conscienciologia que estuda que nós somos além dos nossos pais, né? Além das nossas genéticas, além da cor dos olhos, do tipo de cabelo, então, do tipo de comportamento dos pais. E eu comecei a desconfiar que eu tinha algo mais além devido à minha postura, né? Minha postura realmente não é apenas as características que eu tenho da minha mãe, tanto físicas como comportamentais, nem somente as características que eu tenho do meu pai atual, né? Tanto físicas como comportamentais. Aí eu acabei descobrindo o paradigma consciencial pesquisando no YouTube, né? Vendo um vídeo lá que um amigo meu, Alexandre Pereira, aí postou do Valdo Vieira falando sobre, fazendo uma conscienciometria sobre o J Cristo, ou seja, indo além do que o povão tá falando aí já há muito tempo aí na cristolatria totalmente antievolutiva. Então eu amo a parageneticologia mesmo. A paragenética é um assunto seríssimo, né? Não é uma mera fantasia como muita gente materialista ou religiosa possa achar, né? O achismo tem tomado conta, né? Nesse período aí das pessoas ficarem apenas ali vendo besteiras na internet. Boa parte das pessoas, não todos, não estou generalizando, mas não, mais de 80% só fica perdendo tempo na internet, não aprofunda as coisas. Então o achismo é coisa de gente superficial. E gente superficial não aprofunda em nada, né? Só quer ficar vendo besteirada na internet. Então a paragenética é seríssima porque estuda o que você já fez nas retrovidas, né? Estuda as suas retropersonalidades. Então seu temperamento continua o mesmo, você vai só trocando de roupa, ou seja, de corpo físico e até de gênero, né? Mas eu tenho retrolembranças apenas de vidas que eu acabei atuando como homem, né? No gênero masculino. Então fica aí o meu relato. Dia 28 de maio de 2017. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse grande trabalho, né, que nós todos aqui temos colaborado há alguns anos, né? Então, primeira vez que eu estou aqui nessa tertúlia matinal. E, como diz o Alexandre, tomara que seja uma primeira de muitas. E o tema que eu vou discutir hoje com vocês aqui é o tema da autopesquisa paragenética, que vocês provavelmente já sabem, eu estou estudando esse tema há algum tempo. Eu vou fazer uma pequena introdução explicando para vocês como que eu cheguei a esse tema, como que eu venho desenvolvendo essa pesquisa, uma pesquisa bem ampla, dá uma proexis essa pesquisa. Realmente, assim, alguns anos, né? Estava até brincando com o pessoal aqui no início, que quando a gente começa a rebobinar a fita, assim, de como que as coisas começaram, você começa a ver que os anos estão passando muito rápido. E eu comecei a estudar esse tema pelo meu interesse no soma, né? Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe. Eu trabalho, então, diretamente com o soma, então a gente vai criando um olhar para essa parte fisiológica, para as formas do corpo, né? E como se organiza o corpo físico. E lá em 2007, especificamente, assim, dentro do tema paragenética, comecei a pesquisar esse assunto junto com a Lilian. A gente trabalhava junto na época, ela na parte de estética da fisioterapia e eu na parte de dores, e a gente queria montar alguma coisa que a Conscienciologia pudesse dar um salto, né, dentro da questão dessa organização biológica do corpo físico. E nós montamos uma equipe, começamos a estudar. Foi aí que a gente conheceu o Pedro, aí montamos uma equipe. Na época nós criamos esse curso, que também várias pessoas já me ouviram falar dele, mas ele para nós é muito emblemático, né, que é o Parasemiologia. E esse curso visava compreender melhor como que o corpo expressa a consciência, né? Por que nós tendo vivido várias vidas, tendo uma trajetória complexa, multifacetada, em várias frentes, em vários contextos, países, climas, papéis, como que a gente hoje vem parar aqui nessa manifestação atual? Então a gente fez esse curso, né? A gente está evocando tanto ele nos últimos tempos que
eu acho que pode acabar acontecendo de a gente fazer um revival desse tema aqui em algum momento. Mas desde já eu queria assim dizer para vocês que assim tem muitos assuntos. A paragenética é um mundo de assuntos. A gente já estudou algumas vertentes desse assunto e eu queria que vocês interagissem, ficassem à vontade. Eu quero me colocar aqui também como cobaia para a gente poder entender um pouco mais, porque assim como o processo histórico, a paragenética é a nossa história, né? Então, não tem como a gente mexer com paragenética sem ter um olhar mais pragmático. A gente tem dificuldade de generalizar muitas coisas na paragenética, hein? Talvez pelo número de casos, pela curva de aprendizagem que ainda está acontecendo, né? Em termos de casos mesmo, de pessoas. Mas algumas coisas a gente já tem como deduzir, como prospectar ou fazer hipóteses. Eu tenho o meu caso, que eu venho estudando também há algum tempo. Então, vocês fiquem bem à vontade, não tem restrição, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Bom, para a gente iniciar, é bom a gente ler a definição para vocês. Eu peguei a definição do Pacíficos, mas praticamente todas as referências do Valdo têm a mesma definição. A paragenética, então, é a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisa da genética integral e composta, abarcando todas as heranças holossomáticas da consciência através do psicossoma e do mentalsoma, que são os veículos que vêm nos acompanhando desde princípios conscienciais mais simples até hoje. Os retrossomas das vidas anteriores, retrovidas, até o embrião humano na condição de consim. Então, esse é o nosso tema. Então, a nossa proposta é bem ousada, é a gente entender como que esse mentalsoma e psicossoma que nós viemos manifestando desde muito cedo, desde que éramos princípios conscienciais até hoje. E não tem como a gente estudar paragenética sem entender um pouco de genética e sem entender de mesologia. Isso é o que todos nós já ouvimos desde a primeira aula de CIP, primeira aula de conscienciologia. Então, para a gente entender um pouco mais dessa paragenética, dessa herança de nós mesmos, desse banco de dados multiexistencial de nós mesmos, sem nós entendermos o meio em que foi construído, essa bagagem, esse código paracerebral, que é a paragenética. A gente vê insinuações dessa paragenética, porque a tendência, à medida que a gente vai evoluindo, à medida em que a gente faz o primeiro curso intermissivo, à medida em que a gente começa a fazer assistência, à medida em que a gente faz TENEPS, se torna professor, a gente começa a fazer um download maior dessa paragenética, a gente começa a expressar mais quem nós somos, quem nós fomos, a experiência que a gente já teve. Então, para entender também de paragenética, é preciso a gente entender de consciencialidade. Então, quem somos como consciências? Quem fomos? De onde nós viemos? Qual a nossa paraprocedência? E isso a gente vai insinuando na nossa vida. A gente tem insinuações, a gente tem como pensar detalhes da nossa vida. Mas a base disso é a gente pegar o quê? A gente pegar a nossa família nuclear e estudar a nossa genética. Estudar quais são os efeitos da genética hoje na nossa manifestação. Como é que essa genética se expressa na gente? Então, pega lá o bebezinho, criancinha. Nasceu, o que ela tem? Como que é a característica dela? Qual a cor da pele? Qual a cor dos olhos? Tem alguma doença genética? Tem algum problema? Teve algum problema na gestação e no parto? Então, ali você pega um momento em que você tem várias insinuações, várias demonstrações dessa bagagem multimilenar, mas também uma expressão muito forte da genética. Eu tenho uma reflexão que vocês podem debater, ver o que vocês acham, que é o seguinte:
desde o nascimento, a fase embrionária até a infância ali, né, mais ou menos 7 anos, 8 anos, né, primeira infância, acho que segunda infância também, a gente tem uma prevalência da genética atuando e da constituição física, do soma. Então, a gente assenta mais a questão ali do soma, a gente está chegando, recoincidindo, né? Voltando aqui para essa dimensão. Chega na adolescência, há uma expressão maior do psicossoma. Então, é onde entra o porão consciencial da pessoa. Então, vem o porão consciencial com todo o seu aparato e se manifesta na vida da pessoa. Então, adolescência até adultescência, vamos dizer assim, né? Depois, a pessoa começa a manifestar mais a carga paragenética, ela começa a trazer paragenética no sentido mais mental somático. Então, à medida que você amadurece o corpo físico, você tem mais condições de expressar mais, de maneira mais forte, o processo mental somático. Tanto que aí a gente pode fazer uma referência a um verbete do Valdo que tem, adolescência intelectual, juventude intelectual, que o tema é parageneticologia. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.